previsões do Bill Gates sobre o futuro. O Bill Gates talvez seja o maior ou um dos maiores empreendedores de todos os tempos, né? Ao lado ali do Steve Jobs, do Elon Musk também, Rockefeller, né? Esses caras que marcaram história, né? Que fizeram realmente uma galera gostar de empreendedorismo, né? As pessoas realmente idolatravam esses caras nas suas épocas, né? Como referência realmente de como ser um empreendedor, né? Como empreender, uma visão realmente sobre o sucesso, né? O ápice da sociedade realmente hoje se modulou a ser dinheiro, né? E esses caras, o Bill Gates também, era o homem mais rico do mundo por muito tempo, tá? Então, esse cara tem notoriedade para falar de avanços da sociedade, né? Avanços tecnológicos, né? Porque esse cara foi tendência e guiou realmente a humanidade para grandes avanços, né? Tecnológico, com a sua empresa Microsoft, ele foi visionário e não poderia ser agora também. Não é porque ele tá velho, ele não consegue fazer algumas previsões, né? Aqui eu vou estar trazendo 5 previsões que o Bill Gates fez sobre o nosso futuro. Uma delas é a seguinte, né? Uma questão que o Bill Gates foi entrando cada vez mais, quando ficava... As pessoas esqueceram, talvez, né? Eu tenho uma teoria, as pessoas esqueceram que o Bill Gates era o símbolo máximo do capitalismo na época dele, tá? O pessoal da esquerda lá dos Estados Unidos odiava o Bill Gates, né? Tem até aquela cena lá que o Bill Gates leva uma torta na cara quando tá indo para algum lugar, esqueci exatamente para onde ele tá, a situação que ele estava fazendo, mas a cena é bem clara, né? O Bill Gates levando uma torta na cara, por quê? Porque ele era esse símbolo, né? Esse símbolo de sucesso, e ele era bilionário, né? Tudo que as pessoas da esquerda odeiam, né? Mas aos poucos, pela declaração que ele fez ali, principalmente na pandemia, né? Ele foi mudando, né? As pessoas foram empurrando ele para outro lado, né? Hoje é a direita que não gosta tanto do cara assim, por algumas opiniões ali, né? Para botar fogo ainda mais nisso daí, elogiou o sistema de saúde público aqui do nosso Brasil, né? Nosso Brasilzão, o famoso SUS, né? Que é amplamente debatido no Twitter, né? Qualquer rede social, para falar a verdade, né? Quando o assunto é SUS, você vai ver um monte de comentário ali, né? Pessoas discutindo a torta e a rodo sobre o serviço, né? A qualidade a gente sabe que muitas das vezes é péssima, né? Mas o Bill Gates aqui elogiou realmente a ideia, né? E também os investimentos que o Estado brasileiro estava fazendo em relação ao SUS, né? Todo o meio estratégico ali de investimento, o Bill Gates elogiou bastante, tá? Algo que outros países, ele disse que não via aquilo em outros países, e era algo que precisava ser reproduzido, era algo que precisava ser exaltado, né? A ideia que o Brasil trouxe, que a artificial possa substituir muitas funções ali da medicina também, né? Oferecendo consultorias médicas e educação personalizada acessível globalmente, né? Bill Gates sempre foi esse cara da tecnologia, da internet, né? Ele sempre, qualquer podcast que ele vai, sempre que é debatido esse ponto da internet, ele fala que tem bônus, né? E tem uns ônus negativos ali que a internet cria. Claro, mas os bônus são muito maiores, né? Um deles é a descentralização de informação, né? Hoje é muito mais fácil você ter informações necessárias para você adquirir tais habilidades técnicas que antes você não ia conseguir tão facilmente assim. A gente fala muito negativo da internet, né? Disso aqui no YouTube também, né? Só que a gente não para pensar que tem muito conteúdo bom aqui no YouTube, né? Esse não pode ser um deles, tá? Não pode ser. Mas tem muito canal bom aqui, tem muito canal educativo que vai te ensinar realmente alguma coisa ali, alguma função técnica, alguma habilidade que vai te destacar na sociedade. Cada vez mais reduzir o nível de pobreza ali e transmitir, né, conseguir levar cada vez mais educação para as pessoas, né? Só que infelizmente o Bill Gates não entende como é que funciona essa zona chamada Brasil, né? Duramente criticado, né? Porque durante a cerimônia lá, né? Cerimônia que estava ocorrendo ali na instituição dele, da esposa, o Bill Gates falou que era muito inspiradora a história do Lula, né?
a história que o Lula vinha combatendo a pobreza no Brasil, né? Olha só, o Lula levou até isso pra lá, velho. Até o Bill Gates acreditou no Lula, né? É engraçado, né, em relação à trajetória do Bill Gates, né? No imaginário das pessoas, né? Porque se você perguntar a qualquer um hoje em dia, a maioria vai dizer que ele é um cara que foi sempre ligado à esquerda, né? Pautas climáticas e tudo mais, né? Só que não, no início da trajetória dele, como eu falei, ele era o cara. Você falava em capitalismo, a primeira figura que vinha na sua cabeça era Bill Gates. Ele era retratado um pouco como o Mark Zuckerberg é retratado hoje, né? Um cara que é dominante ali no seu mercado, não deixa concorrentes surgirem, tudo mais, esmagador, né? Muitas das vezes as pessoas falavam que ele era um cara que usava e roubava ideias das pessoas, assim como acusam Mark Zuckerberg também. É um dos casos com o Steve Jobs ocorreu isso, tá? A partida, o Elon Musk nasceu sendo esse cara aqui, sendo esse cara que era o cara do clima realmente, assim como o Bill Gates está virando, né? A Tesla, quem não lembra do vídeo lá do Leonardo DiCaprio, né? Um cara extremamente lacrador, né? Indo na fábrica da Tesla, porque o Elon Musk era esse cara da energia verde, né? Esse cara que ia mudar o mundo para sempre, todo pomposo, mas hoje justamente essas pessoas que exaltavam o cara e fizeram ele inicialmente ali deram muito dinheiro na mão do Elon Musk, né? Esses caras agora odeiam ele, né? Ele sempre foi um grande empreendedor, né? Ele é um dos rostos do capitalismo, ele é um dos caras que mais defendem o livre mercado que você possa conhecer, tá? Só que, claro, ao longo que ele vai tomando esse tipo de... ele cai nesse tipo de narrativa, nesse tipo de notícia, muitas das vezes a imagem dele é distorcida em relação ao que ele era e o que ele ainda é, tá? Porque esse cara, como eu já falei antes, esse cara era extremamente odiado pela esquerda, tá? Porque ele era o símbolo do bilionário, do cara bem sucedido, do explorador, né? Do capitalista maldito. Ele era esse símbolo, tá? E hoje, por conta da narrativa ali do Twitter, né? Por um post do Twitter, isso é facilmente esquecido e as pessoas colocam ele diretamente pro lado da esquerda e atacam, né? Por conta disso. Mas não, você tem que chegar a figura de um modo geral da coisa ali, senão vai ficar uma visão distorcida realmente. O Gates, em relação a mudanças climáticas e tudo mais, ele investiu realmente muito parte do dinheiro dele, tá? Dos bilhões que ele fez ali, ele seria muito, muito mais rico, tá? Pode ser até duplicar a fortuna dele, ou triplicar, se ele não tivesse investido em causas sociais ali, que ele acreditava, tá? A instituição da família dele ali, não tivesse feito tanta doação assim. Se o foco dele fosse realmente acumular cada vez mais capital ali, por exemplo, ele é um dos caras que mais se desfez de ações da Microsoft, né? E isso aí, a Microsoft, após a saída dele, só fez crescer também, tá? Então o capital dele só ia cada vez mais tá evoluindo ali, mas não foi uma opção do cara realmente fazer aportes ali não, em coisas que ele acreditava mesmo, focar a atenção dele. E uma dessas, um dos pontos que eles mais defendem é realmente a mudança climática ali que o mundo vem ocorrendo. E muita gente esquece, né? Pegando como exemplo aqui outro empreendedor, que é o Elon Musk. O Elon Musk e o Bill Gates é engraçado, né? O Bill Gates, como a figura do capitalismo, ele sempre foi dessa forma que as pessoas odiavam ele. Aos poucos, ele foi mudando. As pessoas esqueceram disso, dessa visão que o Bill Gates tinha inicialmente. E em contrapartida com o Elon Musk, era o contrário, né? O Elon Musk surgiu ali, todo o marketing que o Elon Musk fazia em volta dele, em volta do nome dele, as pessoas que andavam ao redor do Elon Musk, né? Era todo o espectro da esquerda lá dos Estados Unidos, né? Quem não é esse cara da energia limpa, né? Da energia verde, a Tesla iria guiar todo mundo para um novo futuro, né? Um futuro mais limpo, energia saudável e tudo mais, né? E a esquerda lá dos Estados Unidos amava esse discurso do Elon Musk, mas aos poucos foi mudando o cenário, né? Um foi migrando para o outro lado e o outro foi virando referência do outro. E é muito engraçado quando você para analisar a trajetória, né? Que é tudo narrativo.